Feliz sábado, irmãos, amigos e companheiros de viagem, companheiros de luta. Irmãos, estou aqui abrindo a Bíblia, porque é hora da mensagem, né? Mas eu não vim com um sermão para vocês, não. Eu não vim pregar um sermão para vocês. Na realidade, já que esse momento aqui Deus está me dando para mim, e esse dia, essa hora, esse momento, já estava sendo preparado e já estava na mente de Deus, eu creio assim. E é bom falar para adventista, para pessoas que creem em Deus, na palavra, porque eles entendem o que a gente está falando, né? Eu creio que todos que estão aqui vão entender, que se não entenderem, mas que o Espírito Santo vão ajudar vocês a entenderem. Porque nós não estamos aqui só porque somos evangélicos, queremos mostrar para o mundo que a gente frequenta a igreja. Vocês estão aqui porque o Espírito Santo trouxe você aqui, né? Se fosse por você mesmo, você não estava aqui, né? Você poderia ter viajado, como alguns viajaram, e estar participando de outro programa. Mas eu creio que Deus trouxe você aqui porque Ele está trabalhando na sua vida e Ele quer salvar você e Ele precisa completar a obra dEle na sua vida antes que você deixe esse mundo ou Jesus volte. Por isso, irmãos, esclarecendo, eu vim aqui mais testemunhar. Mas antes de testemunhar, primeiro eu quero agradecer. Entendeu? Eu estou devendo isso, né? Eu estou devendo um agradecimento. Não tem como agradecer a todos pessoalmente, mas eu queria uma oportunidade de agradecer aqui na Igreja Central, né? Agradecer a Ele, a Deus primeiramente, por Ele permitir eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Jesus já era para ter voltado para mim no dia 18 de junho, como a maioria aqui, eu creio, se não todos sabem, né? Mas Deus não permitiu porque Ele queria que eu estivesse aqui, para falar dEle e dos feitos dEle na minha vida. Irmãos, primeiramente eu quero começar agradecendo, né? Vocês depois vão compreender, eu não vou entrar logo o assunto completo, mas a maioria já sabe que eu sofri um acidente recentemente, né? No dia 18 de junho. Depois vocês vão saber mais. E Deus preservou a minha vida, cuidou de mim nos momentos mais difíceis que eu passei e foi me levantando aos poucos. E eu pedi a Ele que se Ele me levantasse, que Ele me trouxesse aqui. Eu ainda não preguei em nenhuma igreja, depois que Deus me recuperou mais, porque eu queria começar aqui. Minha história começou aqui. E Deus usou e está usando pessoas daqui para cuidar de mim. E eu queria convidar a minha família aqui, porque eles também fazem parte da minha vida, né? Minha esposa e os 2 filhos, por favor, Josefa, Nadson e Naeli. Eles também têm gratidão a Deus, né? Porque, como eu falei, você não está aqui por acaso. Deus queria que você estivesse aqui. Que o Espírito Santo conduza a mente, a sua mente, o seu coração, para tudo que será passado aqui. Porque alguém, ou vou dizer logo o inimigo, né? Porque todo o mal que acontece é dele. Ele não queria que eu estivesse aqui hoje. Eu pensei até que ia ser mais longe, né? Eu ia pedir ao ancião uma oportunidade aqui, daqui no final do ano, mas essa semana ele quer pregar na central, eu digo, agora. Eu não estava nem pensando que ia ser agora, mas se Deus falou por ele, eu nem pedi, é hoje. E não era para a gente estar aqui, né? Porque eu mal me recuperei do acidente, e o inimigo já me deu outra causa. E Deus permitiu eu ter e posso manter até aqui, né? E nós nos aventuramos. E quando víamos, né, eu me recuperando ainda do primeiro acidente, dia de junho, e de longe eu já avistei um bezerro
junto com o dono que estava estimando ele, provavelmente ali, no meio da pista. No meio da pista não, vinha andando e parou na banqueta e de longe já vi, já fiquei cismado. E criança e animal na pista, você já tem que redobrar a atenção, já fui diminuindo e me distanciando da banqueta, que ele estava na minha mão. E justamente quando a gente já vai chegando perto, de repente o bezerro sai de lá e se atravessa na frente, eu dou uma freada ainda, já vinha devagar, né? Diminuiu mais, mas não teve jeito, bateu na garupa do bezerro e foi tudo pro chão. E aí Jaziel até trouxe eles na ambulância, né? De novo. Mas irmãos, e nós estamos aqui, se recuperando desse acidente, né? Louvado seja Deus, porque foi só arranhões. Só quebrou uma coisa, minha chinela só, né? E Deus é tão bondoso, Deus tem planos, e nós caímos do lado direito. O meu acidente foi tudo do lado esquerdo, né? O que eu vou falar mais. 3 fraturas, e nem recuperou direito. Eu caí do lado direito, arranhei esse braço, machuquei a coxa, ficou doendo, mas já melhorou. Todos saíram com alguns arranhões, né? A mãe protegeu a pequenininha, mas mesmo assim ela machucou o olhinho, mas foi na boneca mesmo. Mas estamos aqui, irmãos, para agradecer a Deus, primeiramente, por Ele nos dar e preservar a vida com propósito, né? Tem alguém que não ama a nossa família, não queria nem que eu estivesse aqui com eles, mas tem alguém mais forte que nos ama e está cuidando de nós. E aqui nós estamos para agradecer a Deus. Primeiro por esse livramento, mas especialmente agradecer a Deus por Ele ter me preservado a vida e estar aqui e está cuidando de mim até o presente. Entende? Porque eu me acidentei e não estou podendo trabalhar ainda. Pai de 2 filhos, mas isso aí não me preocupou e nem vai me preocupar, mesmo não tendo recebendo nada do INSS, né? Ou seja, devem bem saber. Mas eu sempre dizia, Deus permitiu, Ele tem propósito, Ele vai cuidar, já tem tudo, já está tudo certo. Se Ele permitiu, já preparou tudo. E Ele está cuidando de cada detalhe. Só que Deus, Ele não está aqui fazendo tudo pessoalmente. Deus criou seres humanos, Ele está aqui nesse mundo, através do Espírito Santo, trabalhando para salvar seres humanos. E as ferramentas que Ele usa para cuidar desses seus filhos é os anjos e os próprios filhos dele. Entende? E aí Deus está usando pessoas para cuidar da gente. Ele escolheu essa forma, eu humildemente estou aceitando. Como ser humano, da minha parte, eu não queria que fosse assim, né? Mas Ele permitiu porque Ele tem algum propósito nisso aí. Para mim e para quem Ele está usando para cuidar da gente. E eu queria agradecer em público, porque eu nem sei todas as pessoas que Ele está usando. Mas Ele sabe, você sabe. Entende? E o meu agradecimento é a você, por quê? Não é porque você está dando seus recursos, é porque você está se colocando nas mãos dele. Meu agradecimento é esse, porque você está se colocando nas mãos de Deus, disponibilizando, não sei, seu tempo para orar por mim desde o início, sua carteira, sua preocupação em se preocupar com o que eu estou, perguntar como eu estou. Eu não sei a forma que Deus está utilizando, mas obrigado porque você está se disponibilizando para que Deus o use para ajudar os seus filhos, entende? Não é nenhum tipo de orgulho, é um tipo de fé. Deus escolheu essa forma, eu agradeço a Deus e a você. Se você não se disponibilizasse, Deus iria usar outra forma. Eu creio nisso, entende? Poderia ser que Ele não enviasse corvos, como usou para cuidar de Elias. Mas tem umas garças que de vez em quando passa por aí. Ele poderia usar elas se ele quisesse. Mas aqui não precisa, porque Ele tem os filhos dele aqui. E Ele está usando você. Porque Ele quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Eu quero agradecer a você particularmente, né, que Deus está usando você. E a minha família está agradecida e feliz por tudo, né? São meus agradecimentos, nossos agradecimentos em nome de Jesus. Eles vão sentar,
Depois esse casal vai vir cantar um hino, né, para a honra e glória de Deus. Eu queria que alguém trouxesse uma água. Eu não sou de trazer água para o púlpito, mas o momento, né, deixa a gente precisando lubrificar a garganta. Mas, irmãos, Salmos 116, abram suas Bíblias aí. Salmos 116. Amém, irmão? Já oramos, né? Mas eu não gosto de ler a Bíblia sem fazer uma oração específica. E eu queria convidar vocês para orar mais uma vez, né? Porque iremos ler também a palavra. Oremos. Querido Deus e amado Espírito Santo, aqui está a Tua palavra, a espada do Espírito. E o Senhor se utiliza dela para trabalhar na nossa vida, para nos falar, nos ensinar, nos instruir. Iremos ler e pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente e colocar vida na palavra, que iremos ler e a que será falada também. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou citar aqui alguns pensamentos que eu tirei, que eu aprendi. Obrigado, Quindinho. Muito bem, que eu macho. Já sabe, já está abençoado. Alguns pensamentos aqui que não são meus, mas eu tenho aprendido muito na sala 57. Convido a você, não deixe de assistir a sala. Eu mando o link para alguns aqui, não sei se acompanham, mas tem me ajudado muito. Esse movimento que Deus levantou, eu tenho aprendido muito, tirado pensamentos, lições, testemunhos. E é por isso que eu vou testemunhar hoje, porque a sala está me ajudando nisso também. E o primeiro pensamento que eu quero ler aqui, antes de começar, é um pensamento aqui, uma ideia aqui de um pastor Ademir, que ele diz assim, ó: há certas coisas que precisam acontecer para que outras aconteçam, ou se não, né? Há certas coisas que precisam acontecer, senão outras não acontecerão. Entende? Ele acredita assim e tem fundamento. Há certas coisas que precisam acontecer, senão outras não acontecerão. Eu peguei esse pensamento e ele se encaixa também na minha vida. Porque eu vim aqui testemunhar. E eu não quero falar só do acidente que eu sofri de trabalho. Mas eu estou devendo a Deus, eu quero testemunhar da minha vida. E esse é o momento que Ele está me dando. E eu preciso falar, vocês vão ter que ter paciência, eu não sei quanto tempo vai levar isso, mas antes de meu dia a gente termina pela graça de Deus, e se o Espírito Santo assim conduzir, certo? E esse acidente me fez reconhecer que eu preciso falar mais do que Deus tem feito na minha vida, não só desse livramento, mas desde o início. O melhor sermão e o sermão mais vivo é o testemunho. Nós temos poucos na igreja, pouco na igreja isso. Precisamos de mais testemunhos. Contar o que Deus fez e faz e está fazendo na minha e na sua vida. Para que o poder e a obra de Deus seja revelado e Deus seja glorificado e o Espírito Santo faça a obra dele. E eu vou começar o testemunho aqui, depois eu vou ler os salmos aqui. Não tem ninguém aqui para me conduzir no testemunho, mas eu tenho uma cola assim, todo pregador quando sobe aqui precisa disso, né? E eu quero começar, como todo testemunho, pela minha estrutura familiar. Mesmo eu tendo aqui me batizado nessa igreja, alguns aqui mais antigos, né? Me conhecem desde quando eu fui batizado,
Mas eu creio que a maioria aqui não me conhece e eu preciso começar já falando disso. Meu nome é Sivanildo Azevedo Chaves. Meus pais são João Amâncio Chaves e Maria do Carmo, conhecida como Bahia, Dona Bahia, como a maioria aqui conhece. Meu pai já faleceu, né? Por volta de 2004, mais ou menos, ele faleceu devido ao vício, né? Ao alcoolismo. Somos 7 irmãos. 5 homens e 2 mulheres, né? Leidiane, a maioria aqui conhece, né? E Maria, José, que é uma em São Paulo, outra em Rio de Janeiro. E 5 irmãos, 3 aqui, os que mais vocês conhecem, né? Que é o Carlos Severino, o João, né? Que é o padeiro, Delo, como vocês conhecem, né? Bem conhecido aqui, padeiro, todo mundo come pão, né? E tem o mais velho, que ele mora em Salvador, né? Que é o José Azevedo Chaves, é o mais velho. Ele mora lá em Salvador, já tem família para lá. E essa é a minha família, né? Da onde eu nasci. Nossa família era uma família católica, tradicional, como a grande maioria aqui, eu creio que já foi, né? Outros pode ser que ainda sejam, né? Eram católicos. Só que eram católicos não praticantes, como a gente costuma dizer, né? Não praticantes porque eles não estavam acompanhando sempre a igreja. Eram católicos nominais, né? Como até tem cristãos nominais também, né? Mas a religiosidade sempre teve em casa, só que não com tão ênfase. Mas o Espírito Santo, que é quem está aqui na Terra, né? Que está trabalhando na vida de cada um aqui, eu lembro da obra dele já na minha vida de pequeno, né? Porque ele se utiliza disso, né? E na infância, eu lembro que minha mãe acompanhava aquelas procissões, né? Não sei se alguém aqui lembra, né? Que andava todo mundo pelo meio da rua segurando uma vela e tal, a santa ali carregando, né? E eu lembro, eu pequenininho, eu ia, né? Eu herdei dessa certa fé, assim, deles. E eu tinha uma certa fé. Eu não lembro bem meus irmãos indo, mas eu sei que eu acompanhava a minha mãe. E eu sei que o Espírito Santo já estava me preparando, né, a minha vida. Eu muito bem fui criado nesse contexto, mas não conhecia o Evangelho, Jesus, volta de Jesus. Mas eu lembro na minha infância de ouvir sobre Jesus, porque aparecia certos crentes, né, entregando folheto naquela época, né? Pegava folheto e falava de Jesus, volta de Jesus, e aquilo foi entrando na minha mente, mas aquele negócio vago, mas o Espírito Santo foi incomodando, assim, que eu passei a ter certo medo. Jesus vai voltar e o mundo vai se acabar, e quem for crente, for preparado, vai subir para o céu. E eu tinha aquele certo medo, e eu até quando tinha aqueles fogos, né? Eu ficava meio assim, assustado, né? Criança, né? Pequenininha. E o meu maior medo era quando dava trovão, aqueles trovão forte. Eu já pensava, é o fim do mundo, né? E aquilo já foi surtindo um efeito na minha mente, já para esse lado. E eu queria estar preparado quando Jesus voltar, para não morrer quando o mundo se acabasse, né? E assim o Espírito Santo foi trabalhando. Depois, crescendo, né? Eu vou esclarecer também uma coisa. Dos irmãos, foi o que nasceu com deficiência. Uma deficiência no braço direito. Meus pais não perceberam assim que eu nasci. Mas depois eles perceberam, quando eu já estava já andando grandinho, né? Não perceberam antes. E o braço direito não tinha todos os movimentos, meio parado. E carrego essa deficiência até hoje. Não consegui benefícios. E essa deficiência ficou, né? Um problema
eu fiz o exame, né, e o médico explicou que é na hora do parto, quando as enfermeiras na agonia lá tá querendo tirar o menino e fizeram na agonia lá puxando e tal, e torou um nervo de ligação que dá um certo movimento para o braço. E aí tem certos movimentos nessa mão direita que eu não faço, né? Ele é meio parado, não estica bem e tal, é deficiência. Isso ficou, né, como algo que, como se fosse um espinho na carne, eu não sei. Eu sei que isso mexe com qualquer um, né? E eu lembro que sofria bullying, né? Na época não existia nem essa palavra, né? Nem bullying. Hoje está mais sofisticado, né? Hoje já se identifica que é bullying. Sofri muito com isso, né? Eles apelidos, isso machucava, né? Minha família, infelizmente, foi acometida de alcoolismo. Meu pai era um agricultor, depois se tornou pedreiro também, agricultor e pedreiro, mas ele era daqueles bebedor social, né? Ele tomava um pouquinho e tal, uma quando vai jantar, uma para almoçar, depois tomava uma para jantar. Ele não era viciado, só aquele pouquinho, né? Só que esse pouquinho, né? Começa pelo gole, né? Foi aumentando. E, infelizmente, né? Um rapaz trabalhador, um bom pedreiro profissional, agricultor forte, saudável. Só que, infelizmente, ele se deixou a viciar. E ele viciou-se e, infelizmente, né? Se entregou ao alcoolismo. E nossa família começou a passar por maus bocados, né? Nós já éramos de uma família difícil naquela época, né? Daquela família que você, alguns antigos aqui lembram, né? Que era 7 meninos numa casa, né? As condições financeiras não eram tão boas e era um ovo para dividir ali para cada um, para não comer puro. Eu sei que a situação difícil. Aí depois vem o nosso pai que se entrega ao vício. E ele é daquela pessoa ignorante, bruta, assim. Era católico, mas não pisava na igreja, entendeu? Católico pelo nome, né? E o alcoolismo, tudo ali, eu não culpo ele, eu sei que ele era assim, porque quem sabe o contexto familiar dele também provocou isso. Eu sei que a pessoa assim, dura, ignorante, violenta, alguns que lembram dele, né, antigos aqui, infelizmente, testemunhamos na nossa família cenas de violência, né? Agressão, isso dói até quando eu não sou de chorar, mas às vezes dá vontade de chorar. Mas ultimamente eu tenho chorado muito. O Espírito Santo tem quebrantado meu coração e pode ser que eu chore aqui, irmãos. Não tenho costume, mas... E nossa família, nós, irmãos, testemunhamos muito cenas de violência em casa, agressão verbal, física, e crianças, né, pequenininhas, e aquilo ali foi gerando traumas, como gera em toda criança. E eu fui afetado, todos foram afetados de alguma forma, né? De alguma forma foram afetados. Eu sei que a minha infância não foi fácil. Tanto é que você percebe que eu não rio muito. Tem pessoas que riem fácil, né? Quando você vê alguém que não ri muito, não julgue ela, não. Entendeu? Você não sabe o porquê, né? Quem sabe a infância dela não teve muitos motivos. Eu não sei porquê, eu sou assim, é moral. Meu pai era assim, né? Aquela moral, não falava muito. E os pais, muitas vezes, se espelham. Os filhos, muitas vezes, se espelham nos pais, né? E eu sei que isso fica marcado, causa feridas, né? Até hoje tem irmãos nossos, irmãs que carregam feridas, né? Que ainda não foram totalmente saradas. E isso afetava muito a gente, afetou, né? Mas Deus tinha um plano na minha vida. E aí, eu já fui tendo contato com a mensagem, né, evangélica, a mensagem adventista, já desde pequeno. Eu lembro que o irmão Beto, né, não sei se ele está aqui, ele vai lembrar, e alguns podem lembrar, ele fazia as conferências lá na Rua do Sol, na sede de Bizanô, ele fazia as conferências lá. E via aquela criançada, né,
Gilvan Caetano lá dirigindo os louvores, né? Eu lembro muito bem, outras pessoas, né? Lita, se eu não me engano, Lita. Sei que eu, criança, ia e ouvia aquelas mensagens, né? No Power, não era PowerPoint, era aquele slide que colocava na câmera assim, né? Esqueci até o nome daquilo ali. Slide, né? Aqueles slides, as imagens lá, e aquilo ia mexendo comigo, e eu ficava encantado, impressionado, né? Sobre as mensagens, a volta de Jesus, a nova terra, e o Espírito Santo trabalhando na minha vida ali. E só que conferência e tal, e vinha as decisões, os apelos, o batismo, mas eu nunca aceitei esses apelos, eu era muito tímido, acanhado, e não tinha coragem. Eu via a voz do Espírito Santo me chamando, para eu tomar a decisão, mas eu não tinha essa coragem. E eu também era do mundo, né? Eu queria viver minha vida também. E eu tinha em mente ser crente. Aquela pessoa não vai fazer nada e não pode isso, aquilo, não pode aquilo, tá? Vai me privar de muitas coisas que eu poderia fazer, né? E eu sei que eu não tomei a decisão, mas a mensagem foi ficando na minha mente ali. E aí, irmãos, passou, né? E eu não decidi e fui levando a vida, né? E aí, aos 14 anos, quando eu estava completando 14 anos, é o que mais que eu quero dar ênfase também. Eu fui acompanhar os colegas, né, para um futebol ali em Sítio do Meio, quando tinha o campo ali. Eu sei que na volta a gente entrou nesse rio Panelas aí, se lavamos, não era tão sujo como é hoje. Lavamos e eu vim. E à noite começou a me dar dor de cabeça forte, febre alta, né? E ninguém sabia o porquê aquilo, e eu sei que forte, não dormi de noite, dor de cabeça forte mesmo, que eu nunca tinha sentido. Febre alta. E no outro dia, né, eu doente ali, minha mãe não entendia o porquê daquilo, o que vinha a ser, a medicina também não era tão avançada como hoje. E eu sei que durante o dia, depois foi aparecendo certas manchas em meu corpo, umas manchas vermelhas, né, em todo o corpo. E não era pequenininha, era mancha grande mesmo, no corpo, e os vizinhos vieram, olharam, ninguém sabia nem o que era isso. Eu sei que de tarde, aí de repente leva para a maternidade. E levou aí, o médico nunca tinha ouvido falar disso. Não sabia nem o que vinha a ser. Aí ligeiro a ambulância corre, né, coloca na ambulância e Palmares. Exames lá tal. Se eu não me engano, parece que ainda parou em Catende. Os médicos olharam, nada, Palmares, aí lá quando fizeram os exames lá, e meningite. Meningite. E quem conhece a doença, né, tem duas formas, tem a mais grave e tem a mais suave. Eu sei que tem matado, é fatal essa doença. E tem aquela mais forte, quando mata deixa sequela. Essa foi a que me afluiu, que me contagiou, né? E corre, né, sei que o médico disse, olha, corre ligeiro para Recife, já direto para o hospital que trata disso, né? Era, se eu não me engano, é o Correia Picância. Se não me engano, é isso aí. E corre mesmo. E o motorista tinha que correr o máximo que pudesse. Ligou a sirene, porque essa doença, se você não for socorrido em 24 horas, você morre. Se não for socorrido em 24 horas, você morre. E quando ia na ambulância, eu já estava sentindo aquele sono. E era o sono da morte, né? E minha mãe ia comigo e a amiga dela, chamada Leu, e mexia comigo, e o motorista dizia, mexe ele aí, não deixa ele dormir não. E ele correndo, porque se dormisse ali já era. E elas mantendo eu acordado, né? E pelo milagre de Deus, nós chegamos ao hospital, socorrido ali às pressas, UTI, né? Entre a vida e a morte. Passei 3 dias ali entre a vida e a morte. Enquanto isso, essa igreja aqui orava por mim. Porque minha irmã já era batizada. Leide Ana Mazelli foi a primeira. Trabalhava na casa da dona Denilde aqui, seu Esmeraldo.
teve contato com a mensagem que eles eram adventistas, ela já era adventista. E essa igreja aqui orou por mim. E Deus fez um milagre ali. E eu não morri. E depois de 3 dias, ressuscitei, né? Pela graça de Cristo. Passei um mês ali internado, né? Injeções, tratamentos ali para desinfectar o corpo, né? As manchas, aquelas patocas ali, elas foram estourando e virando aquelas bolhas de pus, né? Eu sei que até hoje eu carrego cicatrizes no corpo. E eu digo, não são cicatrizes, são as marcas de Cristo. Porque é uma evidência do milagre de Cristo na minha vida, da obra dele na minha vida. E aí, resumindo, depois de um mês de tratamento, sofrimento lá, fraco, né? Cheguei a desmaiar no banheiro, tinha que ser levado para ir no banheiro e tal. Injeção, soro, né? Direto ali para ir limpando o corpo. Eu sei que as enfermeiras ali, né? Brincavam comigo, que eu parecia uma tábua de pirulito, porque era tanta furada, né? Pega, vê ali e tal, depois, sabe, né? De 4 em 4 dias tem que trocar o acesso, né? Um mês ali, sei que quase não achava veia ali, soro. Depois de um mês ali, graças a Deus, recebi alta. E meu pai, com a minha mãe, foi me buscar, né? Nessa época ele já estava viciado, mas ele ainda foi com a minha mãe me buscar. E eu lembro quando eu ia saindo, né? O corpo todo ferido, magro. Já sou magro, né? Imagina como eu fiquei. E o guarda, né, o porteiro ali, ele viu, rapaz, esse menino está saindo daqui vivo, porque ele viu o estado que eu entrei, né? Esse menino pode dizer que ele foi visitar São Pedro e voltou, porque no estado que eu entrei não era para eu sair vivo. E para vocês terem uma ideia, no mesmo dia que eu entrei, entrou outro jovenzinho também com a mesma doença. E ele faleceu. Deus sabe o porquê. E eu saí de lá vivo. E voltei. Enquanto eu estava lá, minha mãe ia me visitar, né? Porque não podia ficar acompanhante. E ela ia com a amiga dela, que é da Assembleia. E ela fazia a oração lá por mim, pedia para eu aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, né? Assim, do jeito dele lá, né? Aceitou Jesus, mas aquela aceitada. E enquanto lá também, eu lembro, colocava a televisão lá e tinha aqueles programa na Record do pastor Bulon. E aqueles sermões lá, já foi o Espírito Santo trabalhando em mim, eu ficava ali ouvindo, né? E elas diziam, minha mãe, ela dizia, olha, quando você sair, você tem que, a irmã da Assembleia, quando você sair, você tem que dedicar a sua vida para Cristo, porque Ele fez um milagre na sua vida, né? E aí, irmãos, conseguindo, voltei, 1 ano, tinha que ficar de repouso em casa, curando essas feridas, e não, de repouso, sem sair para brincar, né? 14 anos, gostava de ir para o sítio, ir com os amigos, brincar de bola, tá, como adolescente, né? E voltei 1 ano ali me recuperando. Me recuperei pelos poderes da misericórdia de Deus. Todo dia tinha que fazer curativos, ferimentos. E 1 ano, 2 anos, o Espírito Santo me incomodava. Você precisa se entregar a Cristo. Você está vivo pelo milagre. Deus salvou sua vida. Mas, relutante, prossegui a vida. 2 anos e nada. Aí no ano de 99, né, minha mãe dizia, ó, você tem que procurar uma igreja, filho. Minha mãe já era adventista, mas ela não pregava muito, né? Você tem que procurar uma igreja. Você tem que escolher a igreja. Ela não forçava muito a barra. Olha, tem a Assembleia, tem a Adventista, tem a Igreja Católica. E eu, como devedor a Deus, o Espírito Santo me incomodando, eu digo, realmente. Eu comecei a procurar uma igreja, né? E me arrumava no domingo à noite e via. Eu digo, a igreja que o Senhor me dizia para eu entrar. Eu passava em frente à igreja Assembleia, o Espírito Santo incomodava para eu entrar. Aí eu digo, rapaz, não conhecia ninguém ali, né? Aí passava aqui em frente a essa igreja, o Espírito Santo incomodava para eu entrar, mas não conhecia também ninguém aqui, só a minha irmã, mas ela não tinha muito esse contato assim com a gente, porque dormia na casa da Dona Denise, trabalhava lá. E eu passava direto e ia para a igreja católica, que eu era católico, né? Assistia à missa,
quem já foi na missa sabe, né? Aquela coisa vaga, não tem mensagem, não toca. E aquilo ali não me preenchia. Não me preenchia. Sei que saía vazio, eu não me sentia que estava servindo a Deus. E assim foi alguns domingos, né? E depois minha irmã já tinha até se batizado, né? Clécio, na época, deu estudo bíblico a ela e tal. Minha irmã mais nova, né? Maria José, que é conhecida como Sinha. E ela falou, por que tu não faz um estudo bíblico? O Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, né? E aí eles começaram a dar estudo bíblico a mim, ela e Clécio. Porque o Espírito Santo, a mensagem que tinha no meu coração era da igreja adventista. Entende? E me incomodava para eu vir para essa igreja. E aí eu aceitei o estudo bíblico, comecei a estudar a Bíblia. E aí veio outras conferências do irmão Beto, terminou e eu nada de decidir-me. E eles me deram o livro Terceiro Milênio. E eu comecei a ler aquele livro, ler com aquela sede. E aquelas profecias ali foram enchendo o meu coração, aqueles apelos do pastor Bulon. Quando chegou no último capítulo, apelo forte, ali eu não aguentei. Eu tenho que entregar a minha vida a Cristo. E aí o estudo já estava terminando e eu tomei a decisão. E pela graça de Cristo, no ano de 1999, nessa igreja aqui, eu fui batizado. Lembro muito bem que Rafael, né, o negão, ele batizou-se juntamente comigo. E ele tem que estar no céu comigo. Não sei se ele está aí, se ele ouvir depois. Tem que estar no céu comigo. Ele batizou-se junto comigo. E batizou-se também junto comigo meu irmão caçula, né, o Delo, o João. Ele batizou-se comigo, né? Só que teve os afastamentos dele. Ele não permaneceu, né? Até hoje está lutando aí. Mas o Espírito Santo trabalha na vida dele. Mas pela graça e o poder de Cristo eu permaneci até hoje. Porque Deus fez um milagre na minha vida para eu ser dele e servir a ele. Irmãos, eu não sou bem de resumir, e a história é longa. Eu queria incluir esses dois testemunhos. Tenham paciência, né? E aí, em 1999 fui batizado, só que outros problemas ainda tinha que purificar esse jovem aqui. Eu vim aqui com os jovens, participava aqui das palestras, né? Sobre namoro e casamento aqui, eu lembro muito bem. Sei que nesse inteirinho, né, frequentando a igreja aqui e tal, aquele, né, fervor ali no primeiro amor, mas infelizmente eu estava sofrendo com os problemas de enfermidade forte, dores fortes no estômago, né? Eu não sei o que acarretou tanto isso. Eu digo que é os maus hábitos, né? Porque nossa família não tinha conhecimento de princípio de saúde, a gente se alimentava de todo jeito. E comia, tomando líquido, né, café, e depois que eu lembro muito bem que depois que eu terminava de comer, tomava café ali quente, né, e depois água. E aquilo inflama e machuca o estômago, né? Acho que os medicamentos, eu não sei. Eu sei que dores fortes no estômago, fortes mesmo. E nem cheguei a fazer exame, coloquei ainda ali no posto para marcar e não marcaram. Eu sei que de vez após outra vinha aquelas dores fortes e a comida fermentava e só quando eu vomitava era que passava. E a dor era tão forte que certo, eu cheguei a desmaiar aqui da igreja. Eu não sei se alguém aqui teve, acho que ninguém lembra aqui não. Jurandir, não sei se lembra, Jurandir lembra. Quando terminou aqui a palestra com os jovens aqui, eu lembro que eu desmaiei. Porque a dor ela vai aumentando, vai aumentando. E ela ficou tão forte que eu não aguentei desmaiar. Foram levados aí para um soro ali, depois fui para casa. E não cheguei a fazer exame, eu sei que Deus me curou, né? Porque eu não decretei se era gastrite ou não, ou H. pylori, né? Eu sei que essa igreja, ela tem uma mensagem de saúde. E eu fui entrando em contato com a mensagem de saúde. Eu comecei a fazer trabalho missionário com o irmão Cícero Marreta. Ele está aí, né? O herói. A gente ia, o irmão Carlos ia com a gente, né? Todos os sábados a gente ia para Chando Panela, dava estudos bíblicos, né? Era um sábado, pense, eu tenho saudade desse sábado.
culto de manhã e à tarde, estudo bíblico, e voltava. E lá eu tive contato com a mensagem de saúde, né? Que a igreja quase não prega, infelizmente. Mas tinha um irmão lá, o irmão Celestino, né? Ele sempre falava. E aí eu fui me interessando pela mensagem de saúde, fui me interessando e acompanhando. Teve uns treinamentos, umas palestras aqui no ENA, uns finais de semana de saúde, eu não perdia. Os irmãos ficavam aqui, mas eu me infiltrava lá, eu não pagava, mas era aberto, né? E eu estava lá, sexta, sábado, domingo, assimilando e absorvendo, mas era o Espírito Santo trabalhando na minha vida e cuidando de mim. E aí fui fazendo mudanças, né, progressivo, fui deixando certas coisas, certos alimentos que não nutrem, só estraga a saúde, né? Refrigerante, deixei de tomar líquido, café. O Espírito Santo foi me dirigindo em mudanças. Rapidinho, deixei de comer carne, nem assim, carne vermelha, que até hoje eu ainda como de vez em quando peixe. Mas fiz uma mudança, né? Os hábitos, né? Os horários de comer e tal. E eu sei que Deus me curou, né? E até hoje eu não sinto mais essas dores, né? A reeducação alimentar fez a cura em mim, né? Fez a cura. E aí prossegui na vida cristã, servindo a esse Deus. Eu entrei na igreja, irmãos, mas eu não vim para esquentar banco. E eu me interessei, entrei para ser adventista, ser cristão, mesmo servir a Deus, porque a minha vida pertence a Ele, né? Não só a minha, mas a de vocês, porque assim como Ele trabalhou na minha vida, Ele está trabalhando na vida de todos que estão aqui. Não importa se você já é batizado ou não, o Espírito Santo, Ele está aqui trabalhando e conduzindo nossa história, né? Cada um tem um testemunho, tem uma história, entende? E aí, envolvido em trabalho missionários, cargos na igreja, né? Cheguei a ser ancião aqui nessa igreja também ainda, né? E depois, prosseguindo, mas me batizei aos 17 anos, nem falei isso, né? Então estou seguindo bem o roteiro aqui. Me batizei no mês de setembro, na primavera, né? Em 1999, aos 17 anos. E não tive uma vida acadêmica, né? Não me profissionalizei nos estudos, fiz o ensino médio. E fui me tornando jovem, né? Precisava casar também. Fui jovem na igreja procurando alguém, né? Eu sei que falei demais para esse microfone, ele já não me aguentou. E aí, irmãos, eu precisava trabalhar, né? Meu pai, nosso pai, né, faleceu. Ele parou de dar as despesas de casa. Nossos irmãos tiveram que ir trabalhar em Salvador, né? Já ficaram de maior. Eu fui dos menores, né? Tem eu e Delo, os menores foi em casa. E a situação financeira não ficou fácil. Meus irmãos, eu lembro que eles mandavam dinheiro para nos ajudar financeiramente. E eu precisava trabalhar também. Terminei o ensino médio, não tive ajuda nem influência para me fazer faculdade. Também nunca fui interessado nos estudos, né? Terminei assim já supletivo já. Comecei a ir para Toritama, né? Mais a fé. E fiquei lá sozinho. Primeiro fui com o Clécio, trabalhar vendendo um remédio, né? De porta em porta. Mas fiquei lá trabalhando para lá em outras áreas, né? Nos fabricos. E procurando um jovem para casar, né? Para namorar, porque meu objetivo é esse. Eu li livros, olha, li vários livros, eu me aprofundei mesmo na vida espiritual, não fiquei só esquentando banco. Vários livros de profecia, fome, sede. Meu tempo, lendo ano bíblico, todo dia ano bíblico. Sei que uma vida cristã e religiosa, assim, na prática mesmo, né? E fiquei sozinho lá, né? Fui tentado, quem sabe, a fazer coisas erradas, companheiros lá, me afastar, mas uma coisa que me manteve, irmãos, na igreja e em Cristo, é a comunhão. Nunca passar um dia sem ter comunhão com Deus. Ler Bíblia, orar, fazer ano bíblico. E depois lição.
Isso eu não deixei. Comigo ia a minha Bíblia, a minha lição. Isso me dava força para me manter na vida cristã. E não me afastei, mas antes eu me envolvia lá na igreja, conheci irmãos lá. Mas eu vim conhecer nessas idas e vindas, né, que lá era temporário, pregando nas igrejas aqui, São João, Guabiraba, né, pregava mais, né. Hoje tem muito pregador, eu fiquei mais escanteado. Mas de vez em quando Deus me chama, eu levo a palavra, né, conheci a minha esposa, que é hoje, né, nessas idas às igrejas aí, né, aqui, Deus não tinha alguém aqui para mim, não é porque as mulheres não eram dignas de mim, eu não era digno delas, né. E aí Deus me mostrou, a minha estava em Guabiraba, né, estava em Sítio do Meio, morava em Sítio do Meio, mas será que eu estava em Guabiraba. E aí, ali fazendo o trabalho de Deus, mas, né, esperando, orando em Deus para que Ele preparasse alguém, né, para que eu realmente namorasse e casasse conforme os princípios do Senhor. Não queria julgo desigual fora da igreja. E os olhos, o Espírito Santo me levou aos olhos da minha, que hoje é a esposa, né. Ela fazendo o trabalho lá, a escola sabatina, e eu digo, é essa. Coloquei o olho nela, né, agradou os olhos, e eu sei que, resumindo, pedimos namoro, passamos aí 3 anos namorando e nos casamos. Lutas, dificuldades, provas, muitas, como todo casal passa, né? E depois veio os filhos. Deus nos abençoou com essas 2 crianças maravilhosas, casal. Eu sempre digo que eu tenho mais do que mereço. Eu não mereço a família que eu tenho, né? Carregava traumas em mim, até carrego também de, quem sabe, eu não ter condições de sustentar uma família. Minha mãe sempre dizia, o que será desse menino? É o único que tem deficiência, como é que ele vai trabalhar, sobreviver? E ainda tentamos benefício. O exame deu uma deficiência moderada, falei com o advogado ali na prefeitura, não vai dar, porque você pode fazer outras coisas. E aí eu digo, tem que lutar para sobreviver. Tem que fazer alguma coisa, né? Trabalhei em fabricos e tal, com dificuldade, mas ganhava pouco. E eu digo, como é que eu vou sustentar uma família? Mas Deus me deu coragem de trabalhar, né? E eu sei que eu casei, e pela graça de Deus, nunca faltou o pão na minha casa, né? Meu filho em padaria, eu cheguei a trabalhar em padaria e tal, mas eu precisava desenvolver alguma profissão. E meu pai era pedreiro, mas meus irmãos ainda aprenderam, né, função de pedreiro, mas não se especializaram nisso, trabalham em outras coisas. Mas por incrível que pareça, né, antes de casar, né, eu tinha o sonho de ter minha casa própria. E aí, meu pai, quando estava ali embriagado, ele tinha 2 casas, ele até falou uma coisa que me machucou e que foi até lição para mim. Ele, quando estava alcoolizado ali, ele falando de casa, não sei o que, ele morreu, já aparece. Aí ele falou uma coisa ali que me feriu. Ele disse, nem se ele quiser casa, ele trabalha e construa. Nem é o meu apelido, né? Meu nome é Silvanildo, né? E construa. Aquilo ali me machucou, mas aquilo serviu de lição. Eu sei que eu fui o primeiro da família que construí minha própria casa. Estava namorando com Josefa, né? E aí, poucos recursos, consegui com alguns recursos do trabalho, comprei um terreno aqui em cima. E ali, eu sei que eu fui o pedreiro ali. Eu não sabia assentar parede, fazia uns retoquezinhos, porque via meu pai fazendo, né? Eu sei que filho de pedreiro, né? Acho que está no sangue, né? Eu sei que chamei o meu cunhado, ele fez o alicerce, o pontapé inicial, e eu comecei a levantar as paredes ali. E eu sei que parece que estava no sangue, eu sei que as paredes subiu e ficou bem alinhada, que chegava a gente lá depois e rapaz, que parede alinhada, pai, pedreiro. Eu aprendi ali, né? E fui me interessando, né? Trabalhei de servente antes, né? Já fui ali pegando experiência. Eu sei que desenvolvi essa profissão, não sou fichado, nunca fui, mas já levantei algumas casas por aí, né? Comecei com a casa que eu moro hoje também levantei. E Deus utilizou essa profissão, por incrível que pareça, é com o que nós, né, nos mantemos, né? E é o ganha-pão através. Por incrível que pareça, irmãos.
né? Não vamos entrar muito em detalhe, não dá tempo. Mas vejam, o filho que mais dava preocupação à minha mãe, né? Foi o único que construiu a sua própria casa. Os outros trabalharam, suaram e pagaram, né, com muito esforço. Construiu a sua própria casa, com recursos próprios, mão de obra própria, com a deficiência que tem, né, com dificuldade ali, mas conseguiu. E serviço pesado, né? E Deus faz a obra. Deus, eu lembro muito daquela ocasião em que Jesus ia passando, tinha aquele cego ali, os discípulos perguntaram, quem pecou, ele ou os pais? Eles, ninguém. Mas Deus permite que aconteça para que se manifeste a obra de Deus. Deus permite que muitas coisas aconteçam para que se manifeste o poder dele na nossa vida. E dentre os irmãos, pela graça de Cristo, é a obra dele na minha vida, né? Eu e minha irmã é os que temos assim uma família, onde dizemos eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Minha irmã Leidiane, né? E assim é um pouco do meu testemunho, né? Dessa primeira parte, aí eu vou resumir a última, não sei se vai dar. E aí trabalhando de pedreiro, né? Fazendo telhado aí tudo, né? Irmão Cício Marreta aí sabe o que é isso, profissão perigosa. E aí, irmãos, eu estava fazendo telhado aqui no igreja que você sabe, qual é, né? Já estava na metade do telhado. Antes de começar, irmão, eu quero ler alguns pensamentos aqui que acho que o Espírito Santo vai ser utilizado disso aqui. Que eu peguei na sala 57 e peguei para mim também. O primeiro é: só vive propósito quem suporta processo. Só vive propósito quem suporta processo. O inimigo nos ataca por dentro e por fora, né? Outro pensamento, né? O inimigo ele nos ataca por dentro e por fora. Por fora, ele ataca nosso caráter, né? Exemplo, ele nos ataca para nos levar à promiscuidade ou desonestidade e outras coisas mais, para nos reter no pecado, e mesmo sendo, quem sabe, uma religião de fachada, mas preso ao pecado. Mas pela graça de Deus, eu sempre, o Espírito Santo me levando a ver um cristianismo de verdade. Eu sei que Deus ele sabe que esse não é meu ponto fraco. Ele tem me dado muitas vitórias nessas áreas, né? Procuro sempre ver um cristianismo de bom testemunho. Deus tem muito, está fazendo muitas mudanças na minha vida, né? Mas eu sei que esse pensamento, eu creio que cabe nesse momento. Ele também nos ataca por fora. O inimigo também nos ataca por fora. Exemplo. Aliás, por dentro, né? Exemplo é Daniel. Ele tentou Daniel de todas as formas, não conseguiu atingi-lo, né? E aí nós sabemos, né? Lançou ele na cova dos leões para o sofrimento ali, mas não conseguiu. Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. E aí conseguiu de todas as maneiras tentar atingir Jó por fora, né? Caráter, era um homem honesto, tudo, digno ali, um religioso, temente a Deus. E eu sei que o inimigo me atacou muitas vezes por fora, né? Jesus também foi atacado por fora e por dentro, né? O inimigo tentou atacar ele por fora de todas as formas. Ele resistiu todas as tentações. Depois, no final ali, chegou um momento que ele disse: minha alma está angustiada até a morte. O inimigo pressionou, atacou tão forte que ele, por dentro, né, porque mexeu com ele, né? E aí, irmãos, no dia 18 de junho, eu estava trabalhando com alguns irmãos nesse telhado, que vocês sabem, né? O Espírito Santo conduziu, foi feita até uma explanação aí. E na metade do telhado ali, o que a gente sempre está acostumado a fazer, eu estava fazendo os cortes nas telhas Brasilite,
aquelas telhas de amianto, né? E fibro-cimento. Tem que fazer uns cortezinhos que é para encaixar para não ter vazamento e os morcegos não entrar, o inseto ali. E fazendo os cortes com a maquita. E quando eu suspendi ali a telha, né, eu em cima da telha, porque aquelas telhas você pode andar por cima dela assim com cautela, né? Eu ando mais em cima da linha. Mas para fazer esses cortes tem que sair de cima da linha. Como eu sou maneirinho, sempre acostumado a fazer, né? Você confia muito. A igreja não é firme, não tinha equipamento, né? Segurança. E a gente é acostumado a fazer. Eu sei que quando eu suspendi a telha, a que eu estava nela não aguentou. Não sei o porquê. Deus sabe tudo. E Deus já me livrou muitas vezes, mas dessa vez Ele permitiu. Eu sei que a telha não aguentou e eu desci. Desci na maior velocidade porque eu já tinha botado força para suspender a telha, né? E ela desceu de uma vez. E eu só lembro quando eu já estava batendo com a cabeça. Eu sei que eu caí em cima da perna esquerda, caí na plataforma ali, caí com a perna esquerda, parti o fêmur. E a queda foi tão forte, o peso, a velocidade. Para você ver, foi uma altura de mais de 4 metros. Eu fazendo o telhado de cima, às vezes eu derrubava o martelo de cima. E numa velocidade, chega, ele pulava, né? O martelo, né? Imagine eu, né? Não sou tão pesado, mas se um martelo fazia aquele impacto, imagina eu. Numa altura de mais de 4 metros, desci na maior velocidade, caí em cima da perna esquerda, parti o fêmur, perto da cabeça do fêmur. E foi pouco, aí o braço, acho que eu apoiei o braço no chão, quebrou o rádio. Eu pensei que tinha sido gravação, mas foi a cabeça do rádio, o final dele, né? Abriu. E por último, perto do cotovelo, por último não, né? Por último não. Perto do cotovelo, quebrou também, quebrou em 2 lugares. Eu sei, por último, eu só percebi a minha cabeça, por último. Na cerâmica. Foi por último. Eu sempre digo que Deus conduziu a queda, né? Permitiu que eu caísse do lado esquerdo. Eu fiquei me perguntando por quê. Porque atingiu minha mão que eu trabalho. Essa aqui só ajuda. Depois eu entendi o porquê. Porque se eu tivesse caído do lado direito, eu poderia não estar aqui vivo. Ou estar em cima de uma cama, não sei. Mas Deus sabe tudo e conduz tudo. Ele permite, mas Ele está administrando. E por último a cabeça fez o corte. Eu sei que quando eu olhei para o braço, aquele bolo inchado. Olhei perto do cotovelo, aquele bolo inchado. Olhei a perna virada. Não tinha como voltar, partiu mesmo. E dores, e gritando de dores. E aí o Miguel ficou agoniado e procurou socorro ali. Ligou para o... Eu sei que, resumindo... Eu sei que eu fiquei lá no chão mais ou menos uns 40 minutos, esperando socorro com dores. 3 fraturas e aí no corte na cabeça. Dores. E ali começou um processo doloroso. Mas Deus já estava me preparando para isso. A sala 57 me ajudou muito. Quando você está entregando a sua vida a Cristo, você tem que saber que quando você pede o batismo do Espírito Santo, pede que Deus conduza a sua vida, Ele vai guiar você para onde Ele quer. É por isso que muitos têm medo de pedir o batismo do Espírito Santo e se entregar totalmente à direção do Espírito Santo, porque pode levar para lugares que Ele não goste, tirar do conforto, né? Eu não estou dizendo que Deus causou essa queda. Como eu disse, Deus trabalha na nossa vida. E tem um pensamento que eu peguei na sala também que diz, há áreas na nossa vida, né? Há áreas na nossa vida que só serão acessadas em momentos críticos. Há áreas na nossa vida que só serão acessadas em momentos críticos. Entende? Em momentos críticos. Eu sei que eu fiquei ali esperando o socorro. O SAMU veio ali com muita dificuldade.
para imobilizar os membros. E saí no SAMU ali. Infelizmente, algum imprevisto, né? A maca que era do SAMU não teve. No momento ali eu fui naquela mais dura, lisa. E aquela estrada de Guabiraba estava esburacada. Eu ia todo dia e vinha de moto. E agora eu saí dali na maca ali. E catabia ali as dores nas fraturas. Cheguei aqui. E aí conseguiram, aí eu admiro muito o trabalho desses profissionais, né? Lutando aí para um local, para cirurgias, tudo, né? E eu orando e torcendo para não ir para Recife, porque eu não sei como era que eu ia aguentar, né? Longe, eu sei que estrada de Recife. E Caruaru, né? E fomos. Eu sei que essas curvas de Belém aí eu senti todas. Cada curva ali, mesmo amarrado, o corpo afastava ali, né? A maca lisa. Eu pedi para a enfermeira segurar eu, porque cada afastamento ali a dor, as fraturas, o osso quebrado, né? Carne ali, dores, gemendo mesmo. Medicação, mas não continha tantas dores. Né? E eu admiro uma acompanhante do SAMU aí, ó, quando chega lá, grite mesmo, que é para conseguir logo o socorro, né? Cirurgia. E eu digo, claro que eu vou gritar mesmo, né? Porque do jeito que eu estou aqui, não é nem para fingir. E realmente cheguei lá gemendo mesmo, né? E não consegui cirurgia no mesmo dia. Mas... E ali foi para imobilizar ali, fazer o gesso, né? Esperando ali, na maca ali, né? Horas. Depois decidiram lá imobilizar ali, colocar o gesso. Me levaram lá para colocar o gesso. E os dois rapazes lá, tinha que mobilizar a perna. E ali ele disse, ó, relaxa o corpo que eu vou puxar a perna. Eu não queria nem que tocasse na perna. Imagina puxar. E ele deu os puxa-arranco, aquela dor forte, relaxa o corpo, arrancar a minha perna. Aí eu sei que ele deu uns 3 puxa-arrancos, a dor forte ali que Deus mesmo que deu força para suportar aquela dor. Para puxar o osso para o lugar, não sei, ali, imobilizou e fiquei ali internado. E ali Deus, nesse momento, irmãos, a igreja orando, né? Ligações, todo mundo querendo saber, e cirurgias agora, para colocar esses ossos no lugar, mobilizar. E aflições, lutas. Eu estou emendando 2 testemunhos, o horário, não sei se vai dar, irmãos, mas foi os piores momentos da minha vida. Eu acho que eu não sofri tanto da primeira... quase morrer da meningite como nessa agora. Essas fraturas causou muitas dores e aflições, as cirurgias, dependia da cirurgia, a perna virada lá, eu sei que, resumindo, no dia seguinte fez a cirurgia dessa mão, e aí eu louvo a Deus, porque Deus colocou a minha esposa na minha vida, e eu agradeço a Deus e a ela que foi quem esteve comigo lá. Os momentos difíceis, irmãos. Eu fiquei como uma criança, né? Eu fiquei como uma criança. Fez a cirurgia no outro dia dessa mão. E eu lembro que o médico que faz a cirurgia, foi isso, rapaz? Que foi moto? Eles perguntam logo, né? A maioria do acidente é moto. Não, foi acidente de trabalho, caí do telhado. Rapaz, vai ficar sequelas, viu? Vai fazer aqui o procedimento, vai ficar sequela. Aquilo ali... Eu fui guardando, não chorei em nenhum momento, mas a dor era para chorar, eu sou forte. Deus me dá força, né? Eu sou ruim de chorar. E eu fiquei guardando aquilo ali, fez a cirurgia. E minha esposa ficou esperando no corredor. Eu sei que quando eu saí do bloco cirúrgico ali, na sala de recuperação ali, né? Um frio, né? Já vem o jejum, a falta de água e comida no corpo. E eu sei que o frio da sala de espera ali, depois da cirurgia... Muitas dores, né, dores fortes, e aquilo no psicológico será de mim agora. Quando ele falou, vai ficar sequela, eu pensei, será se eu vou voltar a trabalhar, sustentar a minha família? Eu sei que sem dormir também. Eu sei que quando o Maqueiro ia descendo ali no corredor, que eu olhei para minha esposa e eu não aguentei. Eu desabei em choro. O Maqueiro viu e disse, por que está chorando, rapaz? Chora não. Sei que o psicológico, né? Pressão ali.
Chorei pelos corredores, ali, chorei. Fui me encontrar já quando entrando na sala de recuperação ali, onde eu fiquei internado. E aí foram, irmãos, do dia 18 até o dia 4, dia 18 de junho até o dia 4 de julho, né? Momentos difíceis e aflição. Em cima de uma cama, com 3 fraturas, um curativo na testa, que lá mesmo sarou. Graças a Deus, Deus preservou minha cabeça para eu estar aqui consciente. Né? Foi um ferimentozinho só, nem pegou ponto. Mas com o corpo todo fraturado. E eu digo, né, que eu não sou mais original. E aí, esperando aquela angústia da cirurgia em cima da cama. Momentos duros e difíceis, irmãos. Ter que fazer as necessidades em cima da cama. Banho. Vocês sabem, né? Quem cuidou de doente sabe o que é isso. Minha esposa passou por maus bocados. Irmãos, momentos difíceis. Nunca tinha passado por isso. Não desejo isso para ninguém. Eu vi os outros ainda com a perna ali e tal, mas ia de muleta ali para os banheiros fazer suas necessidades. Passava por mim ali, os companheiros de quarto, e eu não podia, porque a perna estava virada, imobilizada ali, parada. Depois tirou o gesso, aliviou mais, mas ficou lá, não podia mexer. Se mexesse, doía, dor forte. Esperando as cirurgias, que demorou, não tinha vaga, o profissional de fêmea estava em férias, sei lá, sei que não tinha. Tudo, Deus permite tudo no momento certo, né? E a angústia ali, não conseguia dormir. Remédios, injeções ali, né? 6 horas vinha a equipe ali, medicação, tudo. Eu sei que a mente foi sobrecarregando e eu não durmo fácil. Se tiver algum barulho, se quem já teve internado, você sabe o que é. É aquela agitação zoada, correria até meia-noite. Tem os horários ali, lanche, almoço, lanche e tal. E eu não conseguia dormir, sempre vem a reavaliação, né? Está conseguindo dormir, fazendo cocô e tal e tal. Sei que 4 dias sem fazer as necessidades, né? Não acostumado com isso. Depois tive que fazer e eu não quero nem entrar muito em detalhe. Eu sei que os momentos piores da minha vida. Pense numa situação crítica. Mas Deus me foi dando força e eu fui encarando isso, né? Com o poder de Deus, superando. E eu acostumado com a minha comunhão, e para ter comunhão era difícil também, porque eu não podia me levantar e pegar a minha Bíblia, e eu dependia de Josefa, que precisava dormir também. E esperando a cirurgia, depois foi marcado tal, sei que para o dia 3 de julho. Sei que eu passei praticamente 2 semanas nessa situação. Raio-X, tomografia, várias. Sei que eu fiquei até preocupado. Na primeira cirurgia ali, já tinha feito vários raios-x e querendo fazer mais, tinha marcado a cirurgia. Tem um momento lá que o maqueiro veio para levar eu para raio-x de novo. Eu digo, que raio-x não é para cirurgia, estou de jejum e tal. Sei que eu não vou não. Eu até me recusei, eu acho que eles se enganaram para lá, não era nem para fazer raio-x. Era para cirurgia, eu sei que eu nem fui. Né? Sei que momentos difíceis, não consegui dormir, era só cochilinho de meia hora, 1 hora. E como é que você vai suportar sem conseguir dormir numa situação dessa? O sono é reparador, né, para você restabelecer as forças. Mas, irmãos, eu tinha em mente que tudo é propósito. Deus não permitiu eu estar ali por acaso. E aquelas pessoas precisavam ouvir também, só que eu não tinha nem como levantar e falar dele para as pessoas. Mas eu sei que de manhã a minha comunhão começava, eu não conseguia dormir direito mesmo, né? Um roncando do lado, outro roncava do outro ali. E eu sei que passou 2 companheiros na cama do lado assim, que roncava. Qualquer barulhozinho eu não conseguia dormir. E a mente cheia. E não conseguia dormir de jeito nenhum. Mas trouxeram até medicamento para eu dormir, né? Aí eu não tomava remédio, já estou tomando tanto remédio, mas toma assim, nem vai tomar. Tomei e nem o remédio fez eu dormir. E passava aquela noite ali difícil, não podia mexer, papo para cima ali, a perna virada. E enquanto isso, vendo a situação dos outros ali, sempre tem uma situação pior do que a gente.
e orando por aquelas pessoas ali. Né? Momentos difíceis. Eu me tornei uma criança ali. Né? Tive que receber comida na boca porque uma mão cirurgiada, a outra com soro, e eu não podia nem levar a colher na boca. José teve momentos lá que teve que me dar comida na boca e eu me tornei uma criança para ela. Né? Momentos difíceis, irmãos. Deus trabalhando ali, dando-me força para superar tudo isso. Mas eu tinha em mente, eu estou aqui não é por acaso, é propósito. E orando por aquelas pessoas, e coloquei em mente, antes de sair daqui eu tenho que fazer alguma coisa. E orando pelo milagre. Orando pelo milagre. Foi feita uma cirurgia e daqui para essas vim fazer. Eu ainda pedi um milagre a Deus. E às vezes a gente pede um milagre, mas Deus Deus já tinha feito um milagre, né? Que me poupou a vida, né? Eu orava a Deus, Senhor, eu estou em tuas mãos, tem propósito de estar aqui. Cola esse osso, eu já vi tantas curas, mas nunca vi o Senhor colar osso. Cola pelo menos do fêmur aqui, para que eu prometo que se eu fizer esse milagre aqui, sem precisar passar por cirurgia, eu sair dessa cama, eu vou em cada cama de hospital aqui, da enfermaria, e vou testemunhar. Mas esse milagre não veio, irmão. Deus fez de outra forma, né? Usou um especialista que fez uma cirurgia bem feita, né? Mas resumindo ali, no dia 3, a cirurgia do fêmur, momentos difíceis, né? Angustiantes ali, cirurgia do fêmur, e foi dores. Só que na segunda foi a cirurgia do fêmur, na quarta já era a do cotovelo. Os raios-x mostravam ali, né? Eu até falei, não podia escapar dessa aqui não. 2 cirurgias no mesmo braço, é bom fazer para conservar o movimento dos braços, né? Mas eu sei que estava marcado, foi a cirurgia do fêmur. E depois que saiu da cirurgia, eu sei que foi dores. A perna voltou, né, ao lugar, só que não podia mexer, né, cirurgia. Foi colocado um pino, né, para juntar o osso ali no lugar, aqui para juntar dentro do fêmur, né, do osso do fêmur, e 2 com a haste na coxa, para entender. E fiquei ali, só que foi dores nessa cirurgia. Pegava subindo, a perna ardendo, fiquei gemendo a noite toda. Já não dormia, sei que gemendo a noite toda, nem a medicação, que é a medicação forte, né? A medicação vinha e o efeitozinho aliviava um pouco, mas depois quando ia passando, dores, ardendo, aquela dor forte, eu gemendo ali. Mas de manhãzinha, Deus me renovava. Eu não sei passar um dia sem ter comunhão com Deus. E ali eu amanhecia o dia, ali eu amanhecia não, que eu não dormia, né? Mas de madrugada ali, eu sempre cantava o hino, renova-me, e em tuas mãos. Né? E recitando salmos, versículos da Bíblia. Depois, quando Josefa acordava, eu chamava, ela me dava a minha Bíblia, a lição com dificuldade ali com as mãos, mais minha comunhão. E orando por cada um daqueles pacientes ali. Né? Tinha um senhor lá que foi também cometido um acidente, o bezerro, situação pior do que a minha. Eu me preocupava muito com ele. O boi furou a barriga dele, fez uma cirurgia na barriga, mas quebrou o fêmur, fraturou a bacia, e ele lá, pior do que eu, sempre situação pior do que ele. Eu ainda estava deitado ali, movia o pé, a mão, ele poderia, assim, mover um pouco o corpo, e ele tinha que ficar preso ali com a perna pendurada, erguida, uma faixa amarrada no pé, com um bujão com água pendurado na frente, para esticar o joelho, porque ele tinha que passar por outra cirurgia. E ele já de idade, já meio perturbado, já um senhor meio ignorante. E às vezes queria se levantar, e se ele se levantar dali, ia se quebrar tudo. E o povo dormindo ali, eu é que chamava o acompanhante dele para socorrê-lo ali. E aquilo eu fui tomando aquilo para mim, orando por aquelas pessoas, intercedendo. E eu coloquei em mente, né, eu estou aqui para testemunhar. Pedi que os colegas
trouxesse o livro, né, O Grande Conflito, para, antes de eu sair dali, entregar para cada um deles, né? E ali eu não podia entregar a eles, mas eles foram, né? Entregaram o livro a cada um paciente ali, acompanhante. Fizeram uma oração ali, né? E sei que foi momentos difíceis, irmãos. E eu estava ali para testemunhar de Deus. Amanhecia o dia, as pessoas viam eu cantando baixinho para não incomodar ninguém, né? Deixando alguma impressão ali, né? E eu louvo a Deus porque Ele me ajudou. Vou resumir, tem mais coisas que eu poderia falar, mas o tempo não permite. Sei que depois fiz a cirurgia do fêmur na segunda, passei a terça-feira sentindo dores, mas tinha na quarta que fazer outra cirurgia. Mas pela graça de Deus, na noite anterior, né, de terça para quarta, as dores, né, da perna, né, saiu, a medicação forte foi controlando, já me preparando para a próxima. Deus fazendo isso, né? E aí, no dia 3, na quarta-feira, né, a cirurgia do cotovelo foi a pior. As outras só neutralizou daqui para baixo. A do rádio, né, só neutralizou o braço, né, anestesia. Mas essa aí, não sei que não conseguiram, eu sei que me apagaram. Eu só lembro que eu estava com a máscara ali, né, a anestesista mandando eu inalar, que eu ia dormir. Só me acordei na sala de espera ali, todo mole, né, recuperando ainda da anestesia, né, braço mole, morto. E é muito angustiante. Eu sei que aconteceu algo ali que só Deus sabe o que foi. Sei que as amígdalas ficou, a garganta inflamada, algo estranho. Não sei o que aconteceu. Tentei ainda entender o que foi. Eu sei que Deus fez algum milagre ali. Eu sei que foi a pior cirurgia, que eu pensei que era mais simples. Que o osso estava bem junto, né? Aí foi a pior porque me neutralizaram todo, me apagaram completo ali. Aí voltei, sala de espera ali. Era para demorar mais alguns dias ali, recuperação, 3 cirurgias, né? Sei que na quinta-feira o médico passou avaliando, olhou e tal, tem que ficar aí. Na sexta-feira a gente avalia aí, quem sabe você vai para casa na sexta. Sei que o hospital estava lotado ali e precisando liberar paciente, porque muita gente no corredor. Aí, isso foi de manhã, ele disse, na sexta pode ser que a gente libera. Aí, à tarde, o médico veio e mandou tirar os faixas e tal, mandou eu mexer o braço assim e tal. Não podia esticar, até hoje não está esticando, estou lutando, né? Só os movimentos do dedo, né? Mas não estou esticando e nem está rodando, né? Justamente os movimentos que eu não podia fazer lá, né? Devido às fraturas e às cirurgias, eu não podia rodar o braço, porque doía, nem esticá-lo, porque doía. E passou 2 semanas e foi suficiente para o membro ficar duro, rígido e relaxar, né, toda a musculatura. Sei que na quinta-feira ele olhou, tal, cotovelo firme e tal, vai para casa. Expulsou a gente. Deu alta e viemos para casa. Irmãos, eu lembro os momentos difíceis também. Eu me senti um paralítico, né? Eu saí dali como paralítico. Dificuldade até para me colocar na maca. A ambulância que foi a maca era baixinho, tiveram que baixar até embaixo a maca, não podia me pegar, porque se me suspendesse era dor, né? As fraturas. E quando eu ia para o raio-x era um momento difícil. Foi para a tomografia, eu até orava a Deus, Senhor, me protege aqui, porque é muita radiação, sair daqui com outra doença, tem que resumir. E eu tinha que passar me arrastando de uma cama para outra, né? Puxando com o lado bom, arrastando a perna. E qualquer movimento era dor, a fratura. E tinha uns enmarqueiros lá que não era bem delicado, e puxava de veia, dor forte. E quando eu recebi alta para sair, foi o meu processo, tive que me arrastar da cama que eu estava para essa maca. E sair naquela maca baixinha, sendo arrastado pelo meio do corredor, como um paralítico. E para passar para a maca. Chegou aqui em Batateira, tinha que trocar de ambulância. Eu digo, trocar de maca.
Aí eles já iam me pegar, eu digo, não, eu me viro, junta aí as duas macas aí, eu me viro. Aí eu ia me arrastando, esse braço não ajuda muito, era pior ainda. Eu ia me arrastando de uma maca para outra, para passar de uma cama para outra. Cheguei em casa, chegamos em casa pela graça de Deus, e já vim pensando, e aquela escada, que eu moro em cima da laje, né? Como é que vai ser para subir a escada? O enfermeiro e meu irmão pegaram a maca lá e descansaram 3 vezes na escada. Eu magrinho, mas deu trabalho. Aí, para subir na cama também o processo tinha que me arrastando. Eu sei que momentos difíceis, irmãos. Mas eu estava torcendo para chegar em casa e poder ter uma noite de sono. 2 semanas sem ter uma noite de sono. Cabeça a mil. E chega à noite, muitas pessoas querendo visitar tal. Chega à noite, dormi com os membros todos cirurgiados. Pouco movimentar ali, mas eu em casa, silêncio, eu vou conseguir dormir. Quando eu vou fechar os olhos ali para dormir. O que me vem, que eu fecho os olhos para dormir, o que vem à mente é um pesadelo. E eu senti ali um pesadelo terrível ali. Eu ia atrás de casa e aconteceu algo estranho, né? Os anjos escuros caindo de cabeça para baixo, aquela coisa como se estivesse, né? Como se estivesse sendo destruído tudo. E eu sei que um monte de anjos mal, né? Caindo de cabeça para baixo. E eu atormentado, o que está acontecendo ali? De repente eu acordei, eu digo, meu Deus, ali eu chorei, irmãos. Chorei diante de Deus e orei, Senhor, eu só quero dormir. Eu só quero dormir. Me ajuda, Senhor. Quando eu fecho os olhos para dormir em casa, o que vem a cabeça, né? Estava correndo risco até de uma depressão. Mas Deus me dava força. Todo dia Ele me renovava, irmãos. Amanhecia o dia cantando mesmo, renova-me em tuas mãos. E aquilo ali me renovava, eu passava o dia de boa. Deus é quem me renovava ali. E aí, tenho que resumir, não consigo resumir, irmãos, eu queria contar mais. Eu sei que pela graça de Deus, foi difícil o processo, ainda passei 2 semanas em cima da cama, Josefa passou maus bocados. E eu ali aprendi o que é ser agradecido, irmãos, pelas pequenas coisas. Escovar os dentes sozinho, ir no banheiro só, tomar o seu banho. Não conseguia tomar banho, tinha que ser aquele banho de pano molhado. E eu aprendi a ser agradecido por cada detalhe, coisas que eu e você podemos fazer, sem precisar da ajuda de alguém. E eu fui louvando e depois, pela graça de Deus, né, me recuperando, aos poucos, dependendo de Josefa para tudo, né, colocar roupa, né, comer, depois fui conseguindo me alimentar sozinho. E eu sei que eu festejei quando consegui tomar um banho de chuveiro, irmãos. Né? Com dificuldade, com a mão assim, tá na molha, mas louvei a Deus. Quando fui conseguindo tomar um banho de chuveiro, depois festejei quando, depois de dias, consegui sentar numa bacia do banheiro, sozinho. E fui louvando e agradecendo a Deus. Depois comecei, Josefa é quem me carregava, né? Às vezes quando precisava ir para a sala, receber visita, né? E ela de um lado e uma bengala do outro, que eu não conseguia carregar, a bengala com 2 fraturas, não conseguia, né? Ela foi minha bengala, minha segunda bengala, minha outra do outro lado. E depois o fisioterapeuta foi lá e viu na lista do médico lá e disse, você já pode liberar uma carga de 50% nessa perna. Só que a perna não tinha mais força. Minha perna ficou sem forças. Os dias que eu passei lá, o membro parado lá sem mexer, definhou toda a musculatura. Chegou um momento que eu fui tentar levantar minha perna da cama. Botei tanta força, ela não saiu uma gilete. Não levantava. Perdi todas as forças da perna. Né? O braço também definhou. Esse braço tinha mais força que esse. Nada ficou com mais força do que eu. Sem força no braço. Muito tempo ali esperando a cirurgia, né? O membro foi feito para estar em movimento. Se você deixar seu membro passar 2 semanas parado ali, você pode perder o membro. Entende? E aí depois
uns exercícios que a fisioterapeuta lá no hospital me soprou e fazendo sozinho em casa, enquanto dava para fazer a fisioterapia, né? Porque tinha os pontos ainda para tirar, tudo. E graças a Deus a cirurgia foi recuperando bem, os pontos foi secando, né? O corpo foi cooperando. E aí, os exercícios, eu sei que a perna foi chegando, né? Depois, a fisioterapeuta mandou eu levantar a perna. Aí consegui levantar 2 centímetros. Aí fui chegando exercício diariamente, fisioterapia, né, tal. Depois levantou mais 1 palmo. Exercício, fisioterapia, pela graça de Deus ali. E aí consegui levantar a perna e exercício todo dia ali, né? Fui recuperando aos poucos a força das pernas, né? Depois liberei Josefa, a minha segunda muleta, né? E fiquei andando com a muleta só, tal. Sei que pela graça de Deus, irmãos, comecei a andar, soltei a muleta, andando mancando, fisioterapia, até essa semana estava fazendo. E hoje eu já ando de moto, carrego a família. Deus não fez um milagre lá, mas Ele fez um milagre usando um especialista. A cirurgia foi bem feita do fêmur. Estou andando, né? Não estou mais original, estou cheio de ferro no braço, em 2 lugares. Mas estou aqui lutando pela graça de Deus. Poderia falar mais coisas, mas eu louvo a Deus, irmãos, por Ele ter me sustentado, me dado força e usado pessoas. E está usando para cuidar de mim. Eu louvo a Deus por tudo, irmãos. Pelas orações, a intercessão de vocês, né? Mas eu queria repetir o pensamento. Só vive propósito quem suporta processo. Deus tem um propósito na minha vida. E eu lá naquela cama do hospital, eu disse: se eu me levantar daqui, eu vou testificar de Ti, dos Teus feitos na minha vida. E a minha vida é dele. O inimigo tem tentado tirar, mas ele permitiu eu viver mais alguns anos aqui. E eu sei que eu devo viver para ele, para testificar dos feitos de Deus na minha vida. E eu até peguei os nomes de alguns pacientes, companheiros lá, né? Contato com eles, orando por eles. E eu quero um dia encontrar algum desses lá no céu. Porque tem propósito. Deus só quer uma coisa aqui nesse mundo: é salvar. Salvar a mim e a você. E Ele permite certa circunstância porque há áreas na nossa vida que Deus só consegue ter acesso quando passamos por momentos dolorosos. Eu não desejo isso para ninguém. Se entregue a Cristo por completo, sem precisar passar por isso. Deus está moldando o meu caráter desde essa circunstância. E eu vou convidar aqui meus filhos, o tempo já avançou, para cantar o último hino aqui. Agradeço por você ter permanecido até aqui. Você está entrando no propósito de Deus. Eu sei que Deus falou ao seu coração, porque Ele fala ao meu também. E que Ele possa falar mais ainda por esse hino. Deus está trabalhando na minha e na sua vida para lhe salvar. E Ele se utiliza de várias formas, de várias coisas, né? Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Deus tem plano e propósito na minha e na sua vida. Ele está trabalhando para nos erguer, para nos salvar. Antes da oração, eu ia ler aqui alguns versículos do Salmo 116. Eu só leio o que mais me mexe aqui. Salmo 116, verso 1 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocarei Ele enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E pulando para o verso 5, né? Deus é misericordioso. E o verso 7, né? O Senhor tem sido generoso para comigo. O verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E o verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo.
tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação, irmãos. Jesus já tomou o cálice da salvação por mim. E eu quero tomar esse cálice da salvação. E o verso 14: cumprirei os meus votos na presença do Senhor. Os meus votos ao Senhor na presença dos viventes, do seu povo. E o verso 15, eu não vou ler não, porque vocês é quem vão ler, se caso eu morrer antes da volta de Jesus. Verso 15, certo? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por teu grande e imenso amor. Porque quando eu tentava entender tudo isso na minha vida, naquele hospital, e eu não conseguia entender, depois o Senhor me fez entender através dos teus filhos, e fez entender que eu precisava entender apenas que eu sou amado. Obrigado por teu grande amor, Senhor, por cada um de nós, porque o Senhor quer nos salvar, enviou o seu Filho para isso e está trabalhando na nossa vida. Que o teu Espírito, ele continue a obra na vida de cada filho teu aqui presente, para que possamos nos entregar a ti por completo, para que o Senhor possa completar esta obra e sejamos salvos, redimidos, para que quando Jesus voltar estejamos preparados. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.